Então, gente, continuando e finalizando agora nesse vídeo 3 o assunto trovadorismo. Vamos enterrar de uma vez por todas essa questão do trovadorismo. Eu sei que vocês podem estar se perguntando, pô, mas o professor já viu isso aí, meu Deus, aí de novo. Mas na minha cabeça a gente precisa relembrar esse conteúdo, porque eu penso sempre que tem alguém que não que está para trás, entendeu? Em relação ao entendimento disso. Então, na minha cabeça a gente começa a partir do trovadorismo e aí vai dando prosseguimento aos outros conteúdos. Na sequência vem o humanismo e depois vem o classicismo, e aí a gente vai estar, de certa maneira, atualizado, né? Então vamos lá, sem perder tempo, vamos para cantigas satíricas. A gente viu no vídeo anterior as cantigas líricas do trovadorismo, que são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas satíricas, elas são divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Vamos ler aqui. As cantigas de caráter satírico apresentavam críticas ao comportamento social de seus pares, difamavam alguns nobres ou denunciavam as damas que deixavam de cumprir seu papel no jogo do amor cortês. Elas podem ser de escárnio ou de mal dizer. Vamos pensar essa sociedade da época. As críticas ao comportamento social vão girar em torno desses assuntos, né? Vão girar em torno, por exemplo, de uma difamação pública, esclarecida, explícita de uma pessoa do clero, uma pessoa da nobreza. E como a gente vive uma sociedade nessa época da Idade Média, né, dominada pelos homens, né, onde os homens eles têm esse poder, eles logicamente que vão fazer esse essa crítica, essa difamação às damas da época que não vão cumprir o papel no amor cortês, né? As regras de amor cortês que surgiam na época. E vamos pensar, a mulher tinha que ser então um ideal de pureza e de nobreza, né? Tinha que ter um comportamento adequado, tinha que ser uma dama, como o próprio nome diz, né? Isso à época, né? E aí as mulheres que não cumpriam esse papel, né, não se enquadravam dentro do jogo do amor cortês e naturalmente nessa época elas eram difamadas, né? O que para nossa época hoje é uma coisa inaceitável, né? Então, só fazer essa reflexão inicial. Elas podem ser de escárnio e de maldizer essas cantigas. Mas aí a gente tem as mulheres, a gente tem algumas damas, né, na verdade, a gente tem o clero, personagens do clero, pessoas que estavam envolvidas na alta nobreza. Então, o criador dessas cantigas às vezes atirava para todos os lados, certo, gente? Então vamos lá. Cantiga de escárnio. O trovador critica alguém por meio de palavras de duplo sentido, para que não sejam facilmente compreendidas. O efeito satírico que caracteriza essas cantigas é obtido por meio de ironias, trocadilhos e jogos semânticos. Então, na cantiga de escárnio há um certo cuidado, né? A crítica ela é mais sutil, ela vai ter duplo sentido, vai haver ironia, vai haver trocadilhos e jogos semânticos aí nesse processo. Tá certo, gente? Olha aí, ó. Ai, dona feia, foste-vos queixar que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora, quero fazer um cantar em que vos louarei todavia. E vedes como vos quero louar, dona feia, velha e sandia. Aí o trovador, ele vai bagunçar, tirar uma graça com uma mulher que ele vai chamar de dona feia, que fica reclamando porque não é cantada nos versos dele, né? Aí o refrão é: olha só como eu vou cantar você, dona feia, velha e sandia. Observe como a ideia cantiga ela se enquadra a esse tipo de texto, porque o texto está no formato de uma cantiga mesmo. Tem até o refrão musical. Tá certo, gente? Cantiga de maldizer. A cantiga de maldizer vai ser mais pesada. Eu falei até em sala de aula que assim, muitos livros didáticos inclusive não trazem nada, nenhum exemplo de cantiga de maldizer, porque geralmente os exemplos eles têm
palavras muito pesadas para o contexto da idade que vocês estão, né? Então, assim, ó, o trovador faz suas críticas de modo direto, explícito, identificando a pessoa satirizada, né? Essas cantigas costumam apresentar linguagem ofensiva e palavras de baixo calão. Muitas vezes tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Olha aí, imagina a polêmica, falar das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Então imagina o tipo de peso que tem nesses textos, né? Mas é importante colocar porque houve uma quantidade considerável de textos nessa linha que tem as suas figuras de linguagem, que tem a sua estrutura moldada e se enquadram dentro dessa escola inicial aí da literatura portuguesa, que é o trovadorismo, né? Então, a diferença mais fundamental da cantiga de escárnio para a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio, ela é uma crítica, ela é uma ofensa, uma troça, uma bagunça mais sutil, vai ter duplo sentido, vão trabalhar com ironia, vão dificultar a identificação de quem está sendo criticado. Né? O texto vai dificultar a identificação de quem está sendo criticado. Já na cantiga de maldizer, a coisa é explícita. Vai se identificar a pessoa que está sendo satirizada. As palavras vão ser de baixo calão, né? É por aí, gente. Então, beleza. De cantiga a gente fechou aqui, ó. Olha o exemplo aí. Maria Mateu, daqui vou desertar. Decona não achar o mal que vem. Aquela que a tem, não má quer dar. E alguém que madaria não a tem. Maria Mateu, Maria Mateu. Tão desejosa sois, decona como eu. Daí fica a vocês a vontade, né? Se vocês tiverem um interesse de traduzir aí os versos desse texto e bem insultivo aí, essa tal de Maria Mateu, né? Tem até tem um teor sexual aí bem claro, né? Só que aí os termos, né? A linguagem é em galego português. Tá certo, gente? Então, dessa parte de cantiga satírica e cantiga lírica tá trabalhado. Novela de cavalaria, gente. Novela de cavalaria vai ser a parte narrativa desse momento do trovadorismo. Cadê? Período que reúne os primeiros registros poéticos. Novela de cavalaria, conhecida também como romances, é a retomada de antigas lendas germânicas que se misturavam com os elementos da época, criando aventuras vividas pelos cavaleiros. É uma longa narrativa protagonizada por heróis que se caracterizam por virtudes nobres e guerreiras. Observe que a gente sempre vai, independente se é cantiga ou se é novela de cavalaria, vai sempre prevalecer o interesse de fazer menção elogiosa, de tentar educar através dessas virtudes, através de ideais de comportamento de nobreza, né? Por conta da Idade Média, porque a Idade Média ela é um momento que não vai dar liberdade para o ser humano viver do jeito que ele quer viver. Né? A igreja ela vai educar e vai impor as regras de como se comportar e de como viver, não cometa pecados, viva de forma respeitosa, assim, e siga o modelo dos nobres. Os nobres eles são os exemplos a serem seguidos pelo resto da sociedade lá daquela época. Então, tanto nas novelas de cavalaria quanto nas cantigas, você vai ter essa tentativa de formar, né, a cabeça, né, o pensamento daquelas pessoas. E formava mesmo, porque a Idade Média ela não dava muita abertura não para as vontades do ser humano próprias, individuais. Né? E aí o que são as novelas de cavalaria? O resgate de antigas lendas germânicas que se misturavam com elementos da época. Né? Eu dei exemplos para vocês e um dos exemplos mais comuns que todo mundo pode conhecer são as histórias do rei Arthur, né? E a tábua redonda, né? E os guerreiros da tábua redonda, os cavaleiros da tábua redonda. Aquela história
do ser humano que consegue arrancar da pedra a espada consagrada, né? E vira o rei Arthur. E aí a gente tem várias outras histórias também que vão fazer menção a essas lendas germânicas, aos acontecimentos dessa Idade Média, né? Vai se fazer menção também às cruzadas, às grandes guerras motivadas por interesses religiosos, né? A conquista de território e tal. A gente vai fazer menção também ao Santo Graal em algumas dessas histórias. Um exemplo importante aí vocês podem acessar, se vocês tiverem Netflix, assistir um filme que remete a essas características aí, a essas histórias da Idade Média, essas novelas de cavalaria. É um filme do Indiana Jones, né? Que eu esqueci o nome agora, mas eu vou já lembrar e escrevo para vocês na sequência. Então vamos continuar aqui, gente. Ó, as novelas de cavalaria elas vão ser divididas em 3 ciclos. Aí vai ter o ciclo clássico, que vão ser as novelas que narram a Guerra de Troia e as aventuras de Alexandre o Grande. O ciclo bretão ou arturiano, que vão narrar as aventuras do rei Arthur e seus cavaleiros. Nessas novelas podem ser identificados vários núcleos temáticos: a história de Percival, a história de Tristão e Isolda, as aventuras dos cavaleiros da corte do rei Arthur, a demanda do Santo Graal. E o ciclo carolíngio ou francês, histórias sobre o rei Carlos Magno e os 12 pares da França. A principal personagem é o rei francês Carlos Magno. Então a gente tem 3 ciclos: ciclo clássico, né? Guerra de Troia, Alexandre o Grande, ciclo bretão arturiano, histórias do rei Arthur, dos cavaleiros, Tristão e Isolda, a demanda do Santo Graal, e o ciclo carolíngio ou francês. Mas qual que é o mais conhecido quando se fala em novela de cavalaria? O do rei Arthur, né? Beleza, gente? Em Portugal, as novelas de cavalaria não tiveram a mesma importância que as cantigas trovadorescas. A demanda do Santo Graal e José de Arimateia foram os títulos mais expressivos e traduzidos em outros idiomas. Não se sabe se a Amades de Gaula surgiu primeiro em Portugal ou Espanha. Então é isso, gente, ó. Tá dada a aula de trovadorismo, novela de cavalaria e cantigas. A gente trabalhou o contexto histórico também, e é preciso entender esse contexto histórico para a gente dar prosseguimento e entender o que foi o humanismo, que foi um momento de passagem do pensamento medieval para um pensamento mais moderno, né? Que vai ser chamado de classicismo, porque vai fazer um resgate às ideias clássicas lá. Querendo ou não, essas ideias clássicas anteriores à Idade Média, elas dão mais liberdade para o ser humano, mais, né, para ele pensar as questões humanas do que esse momento da Idade Média. Então, por isso que vai haver um resgate desse pensamento. E a gente vai ver isso na sequência, tá? A minha ideia, gente, agora sim, ó, passar um exercício para vocês. O exercício ele vai corresponder a uma página do livro, e vocês observem aí a página 46. Na página 46 a gente tem 2 questões, certo? No texto extraído do livro História da Vida Privada em Portugal e Idade Média, é sugerido que as cantigas líricas trovadorescas desempenham certo papel no comportamento dos jovens da nobreza portuguesa. Qual foi esse papel? Né? E a outra pergunta: na Idade Média, a sociedade feudal organizada em 3 estamentos, o clero, a nobreza, os camponeses, tinha uma estrutura hierárquica de relações sociais e políticas baseadas na subordinação de uma estrutura hierárquica de relações sociais e políticas. Tá, eu repeti aqui. Considerando essas informações com base no texto das relações feudais, responda: de que modo as relações de subordinação e de vassalagem estão presentes nas cantigas de amor? São 2 textos, são 2 questões que eu quero que vocês respondam através de um texto, certo? Que vai resumir as características principais do trovadorismo. Lógico que eu vou querer um texto individual, independente, eu vou perceber quando eu fizer a correção se o aluno só está copiando de outro colega.
Entendeu? Por que eu quero que vocês façam esse texto? Eu quero que vocês façam esse texto para sintetizar, né? Para fechar com chave de ouro esse momento e daí de fato a gente ter estudado, vocês terem estudado esse momento e estarem entendidos parcialmente ou por completo sobre o que seria o trovadorismo, porque isso pode ser cobrado no vestibular e é importante para a gente entender os outros momentos também dentro da literatura. Tá certo, gente? E aí, assim, ó, são duas questões que eu vou querer num texto. Para cada questão, eu vou querer. Vocês podem escolher de duas maneiras. Cada questão, responder cada questão individualmente, com no mínimo 15 linhas, né? Ou fazer um texto único, né? Um texto único que faça menção a essas respostas e que resuma as características principais do trovadorismo. Então é um texto aí de 20 linhas, de 25 linhas, tá certo, gente? Vocês escolhem aí o tamanho. E aí a outra parte que eu acho interessante de trabalhar e aí fica a critério de quem, a importância que cada pessoa vai dar a isso. Eu vou selecionar umas questões de vestibular referentes a trovadorismo. Essas questões de vestibular elas vão ter que ser respondidas por vocês e enviadas também junto com esse texto do trovadorismo, né? Essa resposta aí dessas duas questões, tá bom, gente? Aí muitos alunos podem querer copiar só as respostas um do outro. Aí fica a critério do aluno. Se ele acha que copiar vai fazer ele se livrar mais rápido, é engano, porque o que eu estou passando, o que eu estou fazendo é com o interesse desse aluno aprender. Então, para ele aprender, para ele se preparar para esse vestibular, o interessante é ele fazer essas questões por conta própria. Eu não vou, é, eu não vou tirar ponto do aluno que errar alguma coisa sobre esse assunto, alguma questão de repente. Eu não estou fazendo uma prova. O que eu quero é que você faça o texto por conta própria, tire dúvida comigo sobre os erros, se você cometeu os erros, entendeu? Mas a parte mais importante é fazer as questões. E aí na quinta-feira, gente, que é quando eu quero que vocês me entreguem esse exercício referente ao trovadorismo, eu vou corrigir com vocês através do Google Meets essas questões passadas. Tá certo, gente? Então ficou claro isso aí. Página 48, vocês vão fazer um texto resumo sobre o trovadorismo, ou então responder essas duas questões. Fica a critério de vocês. Essas duas questões da página 48, não, da página 47, tá? E vão também responder algumas questões de vestibular referentes a trovadorismo que eu vou responder com vocês no Google Meets quinta-feira, beleza? Fechou? Obrigado. Essa é a proposta. Espero que vocês aproveitem, utilizem a proposta, porque a gente precisa dar continuidade aos conteúdos. Vocês precisam entender, se conscientizar que precisam estudar esses conteúdos e se preparar para esse vestibular. Tá certo, gente? Até mais.